Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Nessa edição do Globo Rural iremos falar um pouco sobre a divisão celular, incluindo mitose e meiose. A divisão celular se trata da capacidade de uma célula se dividir dando origem a outras células. Por exemplo, um organismo pluricelular como nós humanos, contendo dezenas de milhões de células. Entretanto, esse complexo foi gerado a partir de uma única célula denominada célula-ovo. Além disso, as divisões celulares são também responsáveis pela regeneração de vários órgãos do nosso corpo. Sob uma ótica mais elementar, a própria célula-ovo, mencionada anteriormente, só pode existir graças às divisões celulares que originam gametas masculinos e femininos. A divisão celular não é um processo que ocorre do nada e nem por acaso. Esse processo é estimulado, interrompido e controlado por fatores genéticos e pela sinalização química de diversas substâncias. Isso quer dizer que a frequência, quando e como vai ocorrer, depende da espécie que pertence à célula e também de substâncias que desencadearão eventos que culminarão na divisão celular. Para entender o que é divisão celular, é necessário dividirmos as células em dois grupos. Primeiro se trata das células somáticas. Esse grupo apresenta a maior parte das células do nosso corpo em nós humanos. Possuem 23 pares de cromossomos, totalizando 46. Elas são as células que compõem os órgãos, como fígado, pulmão, coração, entre outros. Outro grupo é denominado células sexuais. Esse tipo de célula possui 23 cromossomos, metade dos presentes nas células somáticas. Esse grupo celular se trata dos gametas que, em geral, são responsáveis pela existência da reprodução sexuada. Ao saber desses dois grupos de células, então, as somáticas e as sexuais, é bastante razoável pensar que elas não são geradas da mesma forma. E isso realmente é o que acontece. As células podem ser divididas de duas formas distintas, pela meiose ou pela mitose. Ambos são eventos complexos em que uma célula dá origem à outra. Entretanto, existem várias diferenças entre esses dois grupos. Então, antes de explicar como cada um funciona, é preciso entender alguns conceitos. O primeiro é o do ciclo celular. Bom, o ciclo celular é definido como a sequência de acontecimentos que levam ao crescimento e à divisão celular, de forma contínua e repetitiva. Basicamente, é o período entre o término de uma divisão celular até o fim da próxima divisão celular. O ciclo inicia-se com o surgimento da célula a partir da divisão celular e terminando com ela se dividindo em células filhas. Então, primeiramente, o fator que devemos saber é a intérfase, que o nosso repórter Porcão irá explicar um pouco mais para a gente diretamente da Arábia Saudita. Diretamente da Arábia Saudita, onde estaremos falando com o geneticista Mohamed Abdallah Diego, onde ele vai falar um pouco sobre a intérfase uma fase da divisão celular. Bom dia, senhor Diego. Salam aleikum. Salam aleikum. A intérfase é a maior fase do ciclo celular. Basicamente compreende o período entre o término de uma divisão celular e o início da próxima divisão. Ela é dividida em três etapas básicas, G1, fase S e G2. Na fase G1, é a fase da pré-síntese, onde a célula acabou de se dividir possuindo cromossomos simples. Logo, a célula começa a aumentar de tamanho e duplicar os componentes dispostos no citoplasma. Em G1, também são produzidas moléculas de RNA que atuarão na síntese de proteínas. Na fase S, inicia-se a duplicação do material genético da célula. Ao final do processo, a célula terá o dobro de DNA, o que permitirá que no final da divisão sejam formadas duas células idênticas com o mesmo número de cromossomos. Terminada a fase S, inicia-se a fase G2, que continuará até o início da divisão celular,
Como a síntese de DNA é finalizada, a produção de RNA e a síntese de proteínas são retomadas. Em G2, a célula continua aumentando seu tamanho e duplicando as organelas, como o volume da célula sofreu um grande aumento. Faz-se necessário o início da divisão celular. Muito obrigado, senhor Mohamed Abdallah Diego. Voltamos agora para os estúdios do Globo Rural com o apresentador Sequela. Obrigado, repórter Júlio, por essa entrevista. Bom, então sabendo desses conceitos, agora vamos entender como ocorrem então, os processos da mitose. Então, a mitose se trata de uma sequência de eventos denominados de prófase, metáfase, anáfase e telófase, que ao final destas, uma célula-mãe dá origem a duas outras células filhas idênticas a ela. A principal característica da mitose é que as duas células filhas possuem o mesmo número de cromossomos que a célula-mãe. Além disso, não ocorre recombinação genética durante o processo. Isso é, as células filhas se tratam de cópias da célula-mãe. Dessa forma, esse tipo de divisão celular está relacionado com a reprodução assexuada, crescimento de organismos e da colônia e de regeneração tecidual. Bom, então para entendermos mais um pouco sobre esses processos, as etapas de prófase, metáfase, anáfase e telófase, iremos aprender um pouco mais com o professor Chechel. Muito bom dia, sou o professor Chechel. Eu sou do Instituto Federal Catarinense, responsável pelo setor de melhoramento vegetal. Então aqui é um pé de sagu, ele produz ervilha. E vamos mais no meu laboratório para conhecermos mais sobre a mitose do sagu. Bem-vindos ao meu laboratório. Com o DNA duplicado, a primeira fase da mitose é a prófase. Na prófase, ocorre a condensação dos cromossomos, tornando-os cada vez mais curtos e grossos. Estes, duplicados na intérfase, agora denominados de cromátides irmãs, unidos pelo centrômero, passam a ser visíveis ao microscópio. A membrana nuclear desaparece e inicia-se a formação das fibras do fuso, um conjunto de microtúbulos que partem dos centríolos localizados nos polos da célula. Já na metáfase, as fibras se ligam a estruturas proteicas presentes na região do centrômero, denominadas cinetocoros. Assim, há um deslocamento progressivo das cromátides para a região equatorial da célula, formando a placa metafásica, ou placa equatorial, onde estas ficam alinhadas. E na anáfase, a fase mais rápida, consiste na separação dos centrômeros, separando as cromátides irmãs. Então, cada cromátide irmã é puxada por parapolos opostos da célula, com a ajuda das fibras do fuso. Nesta fase, podem ocorrer erros com as aneuploidias, onde ocorre a má divisão das cromátides, enviando um cromossomo extra para uma das extremidades, deixando a outra extremidade sem aquele cromossomo. E na última fase da mitose, a telófase, há novamente a condensação dos cromossomos e reorganização do núcleo, com a formação da membrana eucarioteca. Inicia-se um processo chamado de citocinese, que é a divisão do citoplasma. Em células animais, a divisão se dá de fora para dentro, de forma centrípeta. E nas células vegetais, a citocinese é centrífuga, de dentro para fora. Há a formação de uma lamela, que cresce do centro para a periferia e separam as duas células, que é o caso dos meus sagus. Então, aqui podemos observar, resumidamente, a divisão que ocorre nas células do meu sagu e nos demais vegetais, iniciando-se com intérfase, onde ocorre a duplicação do DNA. Após, a prófase, onde ocorre a condensação da cromatina. Depois, a metáfase, onde os cromossomos se ligam com as fibras do fuso, alinhando-se no centro. Já na anáfase, as cromátides irmãs se separam. E por último, na telófase, ocorre a divisão de duas novas células.
prometa, Ana, telefonar. Então, muito obrigado aí ao professor Chechel pelos ensinamentos repassados a nós. Bom, então, após os intervalos, iremos aprender um pouco mais sobre a meiose. A sobrevivência da selva é uma dádiva. Você tem que aproveitar tudo a seu favor. Sai, achou, filha da puta! Sai, seu arrombado! Eita, eu vou sair correndo! Voltou? Puta que pariu, então. Tá. Então, agora vamos falar de meiose. Então a meiose, por sua vez, aí é um tanto quanto diferente, né? Embora também se trate de uma sequência de eventos, né, com prófase, metáfase, anáfase, telófase, a meiose da célula mãe dá origem a 4 outras células filhas, em vez de 2 como na mitose. As características principais é que essas 4 células geradas contêm apenas metade dos cromossomos do progenitor. Assim, a meiose se relaciona com a formação de gametas e com a reprodução sexual. Bom, então agora, como todo mundo já apareceu no vídeo, não tem mais ninguém para aparecer, vamos ter que colocar gente nova, então eu mesmo vou explicar, nosso amigo aqui, vamos explicar a meiose para vocês. Muito bem, então aqui iremos explicar como ocorre a meiose, processo que acontece com as células sexuais do nosso corpo, os óvulos e espermatozoides. Então ela é um pouco diferenciada da mitose. A meiose ela é dividida em meiose 1 e 2, a qual a 1 é a mitose reducional, divide os cromossomos homólogos, e a meiose 2 é equacional, separa as cromátides irmãs. Então a fase da intérfase, nesta fase, ela é igual à da mitose, onde é que ocorre a duplicação do DNA. Após a duplicação do DNA, a primeira fase é a prófase 1. A prófase 1 é diferenciada da prófase da mitose. Iremos mostrar uma imagem diferente para explicá-la melhor. Então, aqui a prófase 1 que é dividida em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Então, no leptóteno ocorre a condensação da cromatina e a separação dos centríolos. No zigóteno ocorre a sinapse cromossômica, onde ocorre também o pareamento dos cromossomos homólogos. No paquíteno, é quando as estruturas ficam mais visíveis a microscópio. Também ocorre o crossing over, que é uma troca do material genético entre um cromossomo e outro para a variação genética destes. No diplóteno, ocorre o complexo das sinapses e desaparecem os quiasmas. E na diacinese é a terminalização dos quiasmas. O núcleo desaparece, ligação fibras do fuso. Então agora voltamos para esta imagem para explicar o restante da meiose 1, que é semelhante à mitose, a única diferença é que aqui os cromossomos estão aos pares. Então, na metáfase 1, acontece que o ligamento dos cromossomos às fibras do fuso, e estes são migrados para o centro das células. Na anáfase, as fibras do fuso separam os cromossomos, levando-os para os polos da célula. Na telófase, ocorre o início da divisão da célula em 2 novas células, e a citocinese é referente à fase final dos processos de divisão celular, das células eucarióticas, que é caracterizada pela efetiva separação das 2 células após a formação completa de 2 novos núcleos. Portanto, aqui explicarei a meiose 2, que ocorre após a meiose 1. Então, após as células formarem, irá ocorrer essa divisão equacional, a qual separará as cromátides irmãs. Então, a primeira etapa é a prófase 2, onde os cromossomos voltam a se condensar e o núcleo e a carioteca desaparecem novamente. Os centríolos duplicam-se e dirigem-se para os polos, formando os fusos acromáticos. Na metáfase 2,
Os cromossomos organizam-se no plano equatorial, com sua cromátide ainda unidas pelo centrômero, ligando-se às fibras do fuso. Na anáfase 2, ocorre a separação das cromátides irmãs puxadas pelas fibras em direção aos polos opostos. Na telófase 2, volta ao aparecimento da carioteca, reorganização do núcleo e divisão do citoplasma, completando a divisão meiótica e totalizando 4 células filhas haploides, as quais serão os gametas sexuais dos nossos corpos. Bom, então espero que tenha aprendido um pouco mais sobre a disciplina da genética, o processo de divisão celular. Então, gente, por hoje era isso. Tenham todos um bom dia. Até o próximo domingo. E até o próximo semestre, né? Se esse não der, então... Valeu! Bomba! आतंकी हमलों को अंजाम देने की Breaking news, we've just learned about a terrible situation. An 18-year-old Musa Okibar. Rambla full of people in the floor. बड़ी खबर आपको बता दें, बार्सिलोना. Police fear that the number of fatalities will rise. Mais uma vez, o terrorismo em território europeu foi notícia em todo o mundo. Na tarde de quinta-feira, em Barcelona, uma van dirigida por fanáticos muçulmanos invadiu a principal rua da cidade. Horas depois, um novo atentado. do céu. DJ, o funk é cultura.